Bom, a gente ficou encarregado, eu e o Paulo, de falarmos sobre a região de Poitou-Charentes. E desde já eu peço desculpas com relação às pronúncias dos nomes franceses, porque não é a nossa praia, né? Bom, a gente pesquisou e a gente descobriu que a gastronomia de Poitou-Charentes, ela é uma região da França muito rica em mares, né? É uma costa muito bonita, inclusive eu vi fotos, e é muito rica em ostras e mexilhões. Também são consumidos alguns peixes lá na região, né? E também há a criação de alguns animais terrestres, como ovinos, caprinos, suínos, bovinos. Inclusive o boi que a gente viu, que é criado lá, ele chega a um peso extraordinário, ele atinge entre 1.000 e 1.300 quilos de peso, né? Um boi bem robusto. Bom, a gastronomia de Poitou, ela é muito privilegiada por conter sabores muito intensos, bem característicos. Ela faz uma mistura de mar e terra assim extraordinária, mistura carne de porco com frutos do mar, inclusive até comentei com o Luciano e achei engraçada essa combinação, porque a gente, se fosse aqui no Brasil, sei lá, em outro território, o pessoal ia achar até estranho, como eu achei. A gastronomia de lá é muito marcante e inconfundível, né? Por quê? Porque ela tem matérias-primas, exclusivas. No caso do queijo, né? A manteiga, que são bem característicos e eles são muito fortes na indústria laticínea da região, que no caso são os queijos e a manteiga. Bom, o queijo, que é o mais conhecido, que é o Chabichou. Chabichou, correto, obrigado. O chabichou, ele é feito de leite de cabra. Tem uma textura meio homogênea, vamos dizer assim. Ele deve ter uma textura mais adstringente. Isso, né? ele não é tão sólido, vamos supor, quanto o queijo curado aqui do Brasil ou o queijo Minas, sei lá. Então, ele é feito de queijo de cabra. Tem também o outro queijo muito conhecido, João... Não pode ler, Fugiu o nome, mas aquele feito que é de feito de leite da vaca, com ervas. que ele é aromatizado com ervas. Exatamente. Né? Então, assim, ele é semelhante a um Roquefort. Isso, correto, Luciano. Então, assim, esses dois queijos, eles são bem conhecidos da região, por ser bem característicos. Ou seja, nos pratos de Poitou-Charentes, como eu comentei, eles são são inconfundíveis justamente por isso, porque eles utilizam matérias-primas exclusivas. A manteiga de lá, ela é feita somente com a nata do leite pasteurizado. Então, assim, em lugar nenhum você vai ver isso. É feito de maneira artesanal, é uma manteiga de sabor marcante e intenso e é muito apreciada pelo paladar mais aguçado, né? Mais exigente. Eu imagino que essa manteiga seja uma manteiga bem pura, né? Por ela ser feita só da nata, da forma mais artesanal, deve ser uma manteiga bem pura, né? Com relação às ostras lá de Poitou, né, a região é responsável por quase metade da produção de ostras da França inteira, né? Então realmente o carro-chefe da gastronomia de Poitou são essas ostras, né? Vai lá. Tem um prato que o Paulo até comentou aqui, a pronúncia dele é meio complicada, é Farci Poitevin, alguma coisa assim, que ele mistura bastante Verduras, legumes, bastante verduras, né? Ele usa cebola, ele usa alface, repolho, alho poró, alazão. Você conseguiu descobrir o que era alazão, Paulo? É tipo um agrião, dizer assim, tá. tem um caule e umas folhinhas assim verde, é tipo um agrião. Uhum. Né? E a carne de porco salgada, né? Sendo que
essa mistura que eles fazem lá é muito interessante. Bom, lá também é utilizado, como não se tem a carência, pelo que eu pesquisei, tem a carência de uso de lagosta, camarão, caranguejo, e assim, tem uma matéria-prima que é muito utilizada, que é o tal do cagoles. E eles utilizam demais, esses são tipo, não é? Caracóis. Caracóis, exatamente. É uma lesma, escargot, tipo de algum escargot. Eles fazem ele com bacon, então assim, há essa mistura e essa interatividade entre terra e mar, né? Tem um prato que é muito feito com esses caracóis, que ele usa também alguns vegetais. Ele usa cebola, alho poró, alho, né, cebolinha, e ele é feito com molho de vinho tinto, né, com o próprio vinho de Charentes, que também é um vinho muito famoso, que é produzido lá na região também. Que inclusive é um dos diversos produtos de qualidade, produtos locais, aquilo que eu volto a citar, que são matérias-primas locais exclusivos de Charentes. São eles o conhaque, o vinho de Charentes, o licor de vinho, o queijo, chabichou e o... Como é que é o nome do outro? Você lembrou? Jonché, exatamente, que é o de leite de vaca, isso. E o feijão branco, que também é cultivado nas terras de Charentes e na beira do Atlântico, né? Isso. E um outro produto bem característico lá de Charentes também, que é muito utilizado na culinária lá, são mini batatas. Umas batatas especiais que eles cultivam lá, que ela costuma acompanhar pratos de peixes grelhados ou cozidos, né? Os peixes mais consumidos lá, pelo que a gente pesquisou, são robalo, linguado. Delícia o robalo. Tem o filé de merluza, que inclusive no Brasil é muito usado. E lá no Tour da França até tem o prato principal lá com filé de merluza. Cita o Tour da França. O Tour da França a gente até... pesquisa. Tivesse na França aí, no lugar da senhora, eu ia lá, porque eu achei muito barato, né? R$99 por pessoa, para ter um cardápio francês maravilhoso da região de Charentes, né? Que é justamente, o prato é feito uma entrada com mexilhão ou ostras. O prato principal é o filé de merluza. Isso você está falando do prato de Charentes. Na região de Charentes. E tem como é que é o nome do pão solado, não? Pão de centeio. Pão de centeio com a manteiga. Com a manteiga própria de lá. A manteiga Chiré. Isso. Um nome sim. E eu achei muito barato, e todos esses pratos são acompanhados de vinho. A sobremesa também do Tour da França é um outro produto característico próprio da região de Charentes, que é um melão que é cultivado lá. Esquecendo do melão. A sobremesa é melão de Sauvignon com recheio. Ele é servido bem gelado, acho que a senhora conhece. Ele é feito gelado, e ele é com o licor. Com esse licor de Charentes, ele é feito com esse licor, ele é recheado com esse licor. Isso. O licor de vinho de Charentes. Ele é servido bem gelado, é um melão ele tem uma cor de laranja, né? Deve ser uma delícia, muito bom. Ele deve ser bem suculento, né? Tem também um outro prato que eu lembro que eu vi, que era um soufflé de queijo, que também estava nesse Tour da França, né? Um prato que me chamou a atenção da culinária, assim, que também deve ser bem marcante, assim, por ele ser um prato não muito comum de se encontrar em lugar nenhum. Eu acho que nem aqui no Brasil, eu acho que não é fácil de achar, né? Pelo menos das vezes que eu viajei para algum lugar, não achei, que é enguia.
né? Enguia também feita ao vinho tinto, né? Outro prato bem característico de Charente. Bom, eu acho que esse trabalho... Lembrei de uma coisa agora. Uma coisa também que é muito consumida na culinária, na gastronomia de Charente, é o cordeiro. O cordeiro é muito consumido lá. Exatamente. Extremamente consumido. São dos... Aquela coisa que eu enfatizei, que eu volto a enfatizar, que são das matérias-primas deles, exclusivas, que eles gostam de trabalhar em cima daquilo. Inclusive o cordeiro pode-se dizer que é o arroz e feijão, junto com o chabichou, com o pão de centeio, a manteiga e o feijão branco. E o feijão branco, exatamente. Isso aí. Então assim, professora, eu acho que esse trabalho de Poitou Charentes, que a senhora pediu para a gente falar sobre a gastronomia desse local, serviu para a gente conhecer um pouco, né, da gastronomia, da culinária, da região, porque a gente não abordou só a gastronomia em si, a gente conheceu a localidade, descobriu que é banhada por mar Atlântico, né? Agora não me recordo, mas eu acho que sim. Banhado pelo Atlântico e tem a região centro-oeste do lado da Pacífico. Exato. Então, a gente descobriu que a região centro-oeste da França, ela se localiza na região centro-oeste. Então, assim, deu pra gente abordar vários assuntos dessa região, não só a gastronomia, como cultura, vinhedos, que lá também tem vinhedos, produção de vinhos e etc. Então, serviu pra gente... Lendas, né? Até a questão as duas lendas que tem. Até a questão do conhaque também, né? Ou foi o licor de vinho que foi feito acidentalmente? O conhaque de Charentes, ele foi um acidente, na verdade. Foi um destileiro da região na época do século XIV, da década de 60. Não, foi século XIX. Século XIX. Então o cara... Ele armazenou o vinho num tonel que tinha sido usado para uma bebida destilada. E aí o vinho não estava fermentando e ele largou o tonel lá no fundo lá do... E aí surgiu o tal do conhaque. Depois de anos ele foi ver que tinha dado uma bebida extremamente saborosa e adocicada. Então assim, foi um acidente, a gente descobriu isso também. Então assim, a gente acabou abordando vários assuntos, não só a gastronomia. Então, para mim particularmente, ajudou a enriquecer meus conhecimentos em questão gastronômica, regional, cultural, enfim, vários outros temas. E eu achei muito interessante porque, além disso que o Paulo citou, de nos abranger o conhecimento, ele também nos desperta uma curiosidade de nos aprofundarmos, né? Porque assim, a gente não teve também como aprofundar muito, a pesquisa não foi muito fácil, a maioria dos sites que a gente encontra eles estão em francês ou em espanhol. Exato. Né? A tradução, quando a gente traduz, não fica aquela tradução literal, mas dá aquela vontade da gente querer saber mais e pesquisar mais. E a gente aguarda a senhora voltar para ensinar mais pra gente. Sei, professora. Boa viagem de volta aí, aprende bastante. E a próxima vez, manda o assunto, o roteiro com mais tempo. Tchau, tchau.